Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Thiago Alonso, CEO do conglomerado de luxo JHSF, que controla dos restaurantes e hotéis Fasano até um aeroporto executivo no interior de São Paulo. Também estará com a gente o empresário Marcelo Faria de Lima, presidente do Conselho de Administração do Grupo Veste, dono de marcas como Lely, Dudalina, John John e também da Metal Frio de refrigeradores. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business de hoje. Thiago Alonso comanda um conglomerado que pode ser definido como a tradução do luxo no Brasil. Ele é CEO da JHSF, dono de marcas como os restaurantes e hotéis Fasano pelo mundo, o complexo Cidade Jardim, o aeroporto executivo Catarina e mais uma variedade de projetos de incorporação. Thiago Alonso é meu convidado de hoje no Show Business. Thiago, obrigado pela presença aqui no programa. Thiago, por que o setor de luxo não conhece a palavra crise? Eu acho que o setor, ele é um setor que trabalha com um perfil da população que tem uma disponibilidade de renda, via de regra, maior do que outras faixas. Então, quando a gente vê os ciclos de crise que afetam determinadas classes, eles demoram mais tempo esse efeito a chegar nesse setor que consome luxo, e isso acaba trazendo essa percepção de que é um setor mais resiliente aos ciclos de crise, e é um setor também que, quando a gente tem uma expansão da economia, ele cresce de uma forma mais acelerada. Afinal, o que é luxo? Na sua avaliação? Luxo, na verdade, é um conceito, e é um conceito formado de outros conceitos. Então, eu, quando procuro traduzir para mim luxo, eu penso muito na palavra, no conceito do conforto, na palavra da elegância. Eu gosto de um luxo mais simples, mas não é todo mundo que vai ter essa mesma construção de valor daquilo que é luxo. Luxo para mim é ter tempo para a gente estar com a família, estar com os amigos, que é um recurso cada vez mais escasso. Por exemplo, baseado nessa sua resposta, ostentar saiu de moda, você acha? Eu acho que tem ambientes em que as pessoas são mais propícias a fazer isso e onde não é tão errado fazer, e tem ambientes onde isso não é propício. Então, no lugar certo, talvez não seja um pecado, no lugar errado, certamente vai chamar atenção e pelo sentido negativo. Deixa eu pegar agora o conglomerado que você comanda, com 4.000 funcionários pelo mundo. Você lida com gastronomia, hotelaria, shopping centers e aeroportos. Um aeroporto, né, que está crescendo, está com 12 hangares. O que dá mais trabalho? Gente. Gente, Gente. Mas também é um trabalho gostoso. Mas todos os setores que eu citei lidam com gente. Não, todos eles lidam com gente, com muita gente, mas o nosso trabalho é lidar com os nossos clientes. Esse é o nosso principal trabalho. Atender bem os nossos clientes. E quem faz esse atendimento são 4.000 pessoas que trabalham na empresa. Então, preparar essas pessoas, apoiá-las quando tem as atividades do dia a dia. Esse que é o grande trabalho que a gente tem para fazer com que todos os dias eles recebam com um sorriso os nossos clientes e que tratem bem, com qualidade, com muita atenção, com muita excelência toda essa interação que a gente tem com o cliente. A gente está falando de um setor realmente que não conhece a palavra crise, isso no Brasil como no mundo. Eu vou citar o caso da LVMH, que é a dona da Louis Vuitton, da Sephora, da Tiffany, que realmente tem uma trajetória aí, que inclusive em 2023 entrou entre as 10 empresas mais valiosas do planeta. Isso significa que ela está do lado da Apple, da Microsoft, da Tesla. O Bernard Arnault, que é o fundador, o CEO, está entre os homens mais ricos, já chegou à liderança, né? O homem mais rico do mundo. A gente está falando de um perfil de público muito restrito. Como você falou, é uma camada ali da população. E eu imagino que a exigência desse público, ela vai mudando. O que esse público almeja hoje?
Eu acho que sempre ele vai estar almejando qualidade de vida. E a interpretação do que é, no momento de hoje, essa qualidade de vida buscada, procurada, é aquilo que nos faz ter que trabalhar de maneira antecipada para estar com aquele produto, aquele serviço pronto e disponível no momento em que essa demanda ela está acontecendo. Eu falei instantes atrás que, na minha concepção, tempo é luxo. Tempo com a família é luxo. Então, a gente facilitar a vida dessas famílias, tirando o atrito de gastar tempo com coisas que, de alguma outra maneira, você resolve para essa família, é uma forma de entregar essa construção de qualidade de vida, essa construção de valor. Esse é um dos motivos, tempo, essa observação das pessoas de aproveitar mais o tempo livre, foi um dos motivos aí do crescimento da JHSF, porque vocês cresceram muito na pandemia, né? Inclusive, hoje vocês estão com 100 mil acionistas, né? E um dos braços de negócio de vocês são incorporações no interior de São Paulo, que é esse público que você está falando. Gente que saiu, por exemplo, de uma capital como São Paulo e foi para o interior do estado para buscar uma vida mais tranquila, é isso? Eu acho que não é só uma vida mais tranquila, mas é uma vida onde uma série de elementos que hoje são escassos na cidade, lá lhes são oferecidos. A gente pode falar da disponibilidade para usar quadras de tênis para você poder jogar tênis com seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, que hoje em São Paulo é muito difícil. Por mais que você possa ser sócio de um clube, a quantidade de sócios naquele clube versus a quantidade de quadra torna esse número relativamente baixo. Mas não é só para uma família que quer jogar tênis. Eu acho que a preocupação que a gente tem ou foi, nesse caso do projeto da Fazenda Boa Vista, que é o que você faz referência, foi de trazer diversidade de esportes. Então, o esporte é algo que entrou na agenda das pessoas, como um elemento de construção de qualidade de vida, de saúde, de wellness. Então, alguém na família gosta de jogar tênis, o outro gosta de jogar golfe, o outro faz triatlon, o outro não gosta de fazer nada disso, prefere ir para o spa, fazer uma sessão de massagem. Então, pensar em quais são esses elementos que completam a busca por qualidade de vida do cliente, portanto, conhecer bem o cliente. Eu acho que é o que a gente buscou fazer. A gente está citando São Paulo, mas essa mudança eu imagino que tenha acontecido no mundo, nas grandes metrópoles, né? Em lugares como Nova York, que aliás são cidades que o seu grupo, um grupo brasileiro, está. Porque vocês vocês lançaram no meio da pandemia um hotel na Quinta Avenida em Nova York. Isso, na verdade, eu quero fazer essa pergunta para você, porque muita gente falava que Nova York esvaziou durante a pandemia, que é isso, muita gente foi para outros estados, porque Nova York é caro, as pessoas moram em lugares menores, né, apartamentos com 2 quartos, você tem a possibilidade de morar em outros lugares. Por que vocês lançaram um hotel no meio de uma pandemia, em que, volto a repetir, muita gente falava, não, Nova York está vazia com a pandemia, e realmente ficou. Por que vocês lançaram esse hotel no meio ali do furacão? A pergunta é por que não, Bruno? O projeto do hotel não é um projeto que nasceu durante a pandemia e nem que ele teria um fim durante a pandemia. Eu iria além. A gente não só lançou um hotel em Nova York durante a pandemia, como nós abrimos um shopping center em São Paulo durante a pandemia. Esses projetos são projetos que a gente trabalha 5, às vezes até 10 anos na construção. Quando eu digo na concepção e colocar de pé o projeto, e coincidiu de que eles estavam fisicamente prontos no momento em que surgiu a pandemia. A gente tinha ali uma decisão de manter fechado ou de abrir. Optamos por abrir. E ao optarmos por abrir, isso nos deu a chance de ser uma novidade durante aqueles piscares de luzes que a gente tinha durante a pandemia. E o fato é que tanto o shopping aqui em São Paulo quanto o hotel de Nova York passaram pela pandemia, estão aí hoje como bons ativos que a companhia tem e gerando para os nossos clientes essa solução de conforto, de qualidade de vida, entregando aquilo que a gente como empresa se compromete quando pensa um projeto desse. Seguindo ainda nesse raciocínio, vocês também abriram um aeroporto executivo aqui no interior
de São Paulo. 1 hora de São Paulo, não é nem isso, talvez. 30 minutos. E, assim, a aviação, a gente conhece, é um setor que tem dificuldades muitas vezes, né? É a querosene, que é boa, né? Que pega bastante o custo ali da operação de uma companhia aérea. Eu fico imaginando por que também uma empresa como a JHSF, que ganha dinheiro com vários braços de negócios, entrou também na aviação executiva. E uma pergunta básica: tem demanda no Brasil? A resposta, com a mesma objetividade, sim. É o segundo maior mercado do mundo em aviação executiva, o mercado brasileiro. A gente fica atrás só do mercado americano. E a cidade de São Paulo, ela concentra cerca de 40% dos voos no Brasil. Então a gente está falando do segundo maior mercado do mundo na maior cidade dentro desse mercado. Grandes cidades no mundo, você já citou aqui Nova York, Londres, eu vou incluir Paris e colocar Miami. Foram cidades que, com o crescimento do tráfego aéreo nessas cidades e também o crescimento do fluxo de aviação executiva, eles optaram por separar em aeroportos distintos, aonde você opera a aviação executiva, de onde você opera a aviação comercial. E a gente teve a oportunidade de perceber esse movimento como uma tendência mundial, olhar para uma cidade que não para de crescer como São Paulo, que tem um aeroporto dentro da cidade super congestionado, um segundo aeroporto afastado da cidade, mas que também serve bem, estou falando aqui de Congonhas e de Guarulhos, mas todos esses aeroportos com uma carga já muito pesada para aviação comercial, o que fez historicamente com que o serviço oferecido para o usuário da aviação executiva fosse de uma qualidade muito baixa. Então nós vimos aqui uma oportunidade de servir bem esses clientes que usam da aviação executiva como maneira de se conectar aos seus negócios que estão fora de São Paulo, ou quando moram fora de São Paulo, virem a São Paulo para fazer negócios, de uma maneira diferente. Então, a concepção arquitetônica do aeroporto ela é diferente, ela é feita para facilitar esse perfil de usuário. Esse que é o ponto, o perfil do usuário. A maior parte das pessoas, ela tem os seus próprios aviões? A grande maioria tem o seu próprio avião, daqueles que têm o avião, mas de uns anos para cá, o compartilhamento vem crescendo. Tanto o compartilhamento institucionalizado, através de empresas, quanto o compartilhamento feito através de 2 amigos, eventualmente um grupo de 3 amigos, que eles compram e mantêm de forma compartilhada. Isso tem crescido. Tem crescido. Isso dá para falar. Você tem um dado, por exemplo, quantos são voos, jatinhos compartilhados e quantos são? Eu gostaria muito de te dar esse dado, mas eu não tenho. Mas talvez a resposta aqui para a gente andar para frente é que aumentou esse número e tem aumentado. Novas empresas de compartilhamento surgindo. Não é só no Brasil esse fenômeno, é no mundo como um todo. Em geral, quanto é para você, se eu quiser comprar um jato compartilhado? Vai depender. Se eu quiser compartilhar, por exemplo, com 3 amigos ou até, sei lá, 5 amigos. Vai depender do modelo do avião e de que é o preço de aquisição. Mas colocar como um preço de entrada hoje para um compartilhamento de 6 aeronaves, perto de $1 milhão. $1 milhão, tá. A gente, falando ainda em aviação, a gente tem acompanhado com lupa o setor dos eVTOLs. Os eVTOLs são os veículos de decolagem vertical, né, que a Embraer é uma das principais, nossa brasileira Embraer é uma das principais empresas no mundo que tem desenvolvido. Inclusive, eu tive a oportunidade de visitar um simulador do eVTOL no ano passado. E vocês estão em contato com eles ou com outras empresas para os veículos, os carros voadores, que informalmente muita gente chama até do carro dos Jetsons, que vão circular aí pelas cidades, se tiver tudo regulamentado, a partir de 2026 já, está aí. Está aí. Assim, a gente tem acompanhado bem de perto esse movimento, não só pela questão do aeroporto, mas também pelo fato de que nós temos vários empreendimentos que, da cidade de São Paulo, eles estão dentro do raio que esses eVTOLs alcançam. Então, se a gente pegar especificamente o nosso projeto hoje mais maduro, que é a Fazenda Boa Vista, a gente chega a ter 70 operações de helicóptero por semana.
Por semana. Por semana. As pessoas chegando nas suas casas com seus helicópteros. Chegando, saindo. E tudo leva a crer, pelo que a gente tem acompanhado dos fabricantes de eVTOLs, que o custo de operação de um eVTOL vai ser menor do que o custo de operação de um helicóptero. Então, isso nos sinaliza que nesse período 26, ou talvez se a gente der um pouco mais de tempo para essa frota crescer, vamos dizer lá pelo ano de 2030, a gente já deveria ter uma quantidade significativa de eVTOLs servindo individualmente as pessoas da mesma forma com que hoje se utiliza ou um avião executivo ou um helicóptero. Então, o acompanhamento disso é algo que faz parte de como a gente olha o desenvolvimento dos polos que a gente tem fora da cidade de São Paulo, que, não por coincidência, eles estão a um raio de 100 quilômetros da cidade, que é esse raio que é bastante bem coberto pelo eVTOL. Thiago, você controla uma empresa com 4.000 funcionários, é um batalhão de pessoas. Em primeiro lugar, como é que... Eu quero também saber como é que você chegou lá. Como é que um advogado, você é formado em Direito, tem faculdade também em Finanças, não tem? Vamos começar por isso. Como é que você chegou à liderança máxima da empresa que é a única empresa do país que cuida diretamente de luxo? Assim, eu acho que tem uma carreira como muitos outros executivos têm. Eu, ao longo da minha carreira, procurei criar uma diversidade de experiências e sempre, no início da carreira, mais ligado à carreira de finanças. Foi através da carreira de finanças que eu cheguei na JHSF e depois de alguns anos trabalhando na empresa, eu tive a honra e o privilégio de receber um convite do Conselho de Administração para me tornar, então, presidente da empresa. Mas com noites curtas, dias longos, com muita dedicação, responsabilidade. Eu acho que ninguém vai conseguir dar passos largos sem ter comprometimento. E o que eu procurei sempre ser, como profissional, uma pessoa comprometida com aquele projeto o qual eu estou vestindo a camisa. E é uma alegria para mim ser parte hoje desse projeto da JHSF. Se você tivesse a oportunidade, evidentemente, de dar um conselho para o Thiago lá, quando começou, era ainda estudante de Direito, e que talvez não imaginava que ia chegar à liderança de uma JHSF, uma empresa, inclusive, listada na Bolsa Brasileira, né? Qual conselho você daria? Bruno, eu me faço muitas vezes essa pergunta, porque hoje uma das coisas que eu gosto de fazer é orientar a gente mais jovem. E você deve ter muita gente jovem na empresa, né? Tem. Na holding. Eu acho que o planejamento da nossa vida, né? O olhar, o que eu quero ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Eu demorei um pouquinho de tempo para eu fazer esse mesmo exercício para mim. E ao fazer esse exercício, não é que eu me comprometi com um tempo, mas eu construí para a minha carreira uma rota na qual eu queria seguir. Como quase nada na carreira é reto, né? A gente vai andando vai serpenteando, né, por esse caminho, e o fato é que hoje, olhando para trás, eu sou bastante realizado com relação àquilo que conquistei. Quando eu falo que conquistei, não foi sozinho. Eu me recordo, assim que tive esse convite para assumir como CEO da JHSF, eu procurei 6 pessoas, alguns que tinham sido meus pares, outros que tinham trabalhado em posições reportando para mim e outros meus chefes, para agradecê-los por pequenos gestos que eles fizeram nesse convívio que nós tivemos e que, em momentos críticos da minha carreira, aquele pequeno gesto ele teve uma importância muito grande de encontrar uma saída para um problema que como empresa eu estava atravessando. Então, a gratidão, né? Então, a gente olhar, planejar, lembrar que ninguém chega sozinho, não tem o one man band, é um grupo de pessoas. Você sabe que eu entrevisto semanalmente empresários. E a demanda que eu mais escuto é sobre formação de equipe. Inclusive, quando eu pergunto assim, qual é o segredo aí de sucesso para você gerir uma empresa,
é você formar uma ótima equipe. Muitas vezes até gente que está abaixo de você e que entende mais do que você. Como é que você forma as suas equipes? Eu acho que é exatamente nessa linha. Eu procuro ter pessoas melhores do que eu era na idade e no grau de maturidade que aquela pessoa era. Acho que o nosso papel como executivo numa empresa é criar um legado de pessoas, é fazer com que no momento em que a gente deixa a empresa esteja melhor do que quando a gente chegou. E parte disso também passa pelo capital humano. Então, hoje eu costumo agradecer as 4.000 pessoas da JHSF que acordam cedo, dormem tarde para levar qualidade e excelência. Tá. E como é que você treina essas pessoas? Porque você está lidando com um segmento, como volto a falar, um segmento muito restrito. A gente está falando para um público extremamente nichado, extremamente exigente, e você está lidando com 4.000 trabalhadores, inclusive de diferentes classes sociais. Como é que você treina esse povo todo? Eu acho que a gente tem que ter uma pauta muito focada na cultura da empresa. Então, a nossa empresa é uma empresa muito centrada no cliente. Então, nesse processo de treinar qualquer pessoa da empresa, a gente sempre destaca a importância da gente servir bem o nosso cliente. E aí, dentro das suas funções, servir bem o cliente tem uma conotação A ou B diferente entre si. Então, a camareira de um hotel, ela atende bem o cliente de uma maneira, o porteiro do hotel vai atender de outra, o garçom do restaurante de outra, ou quando a gente está lidando comercialmente com um cliente também vai ter uma outra maneira de fazer isso. Mas eu acho que o elemento cultural é muito importante. Então, essa mensagem de valorização do cliente, a mensagem de que a empresa é uma empresa que valoriza relacionamentos, é uma empresa preocupada com a qualidade de vida do cliente, é uma empresa que acorda cedo e dorme tarde para levar qualidade e excelência para o cliente. Então, quando a gente sai de casa toda manhã, o que eu estou indo fazer? Levar qualidade e excelência para os clientes. Deixa eu voltar a falar de luxo, porque o povo gosta de ouvir sobre o setor de luxo. Você está há 9 anos na liderança da JHSF. Sem dúvida, você já se deparou, viu ou soube de um pedido extravagante de alguém nos hotéis, nos restaurantes, no aeroporto. Qual foi esse pedido? Acho que tem várias histórias, não querendo ser indiscreto com ninguém, mas era uma cliente nossa de fora de São Paulo, que ela estava em trânsito no aeroporto de São Paulo, indo para uma viagem para o exterior. E ela queria comprar um sapato. E ela, decolando do aeroporto da cidade dela, que é 1 hora e pouco daqui de São Paulo, ligou numa das lojas pedindo um par de sapato, um par de sapato específico. E em questão de 2 horas, dentro da área de embarque, ela recebeu o par de sapato dela. Então, eu acho que isso é a gente mostrar como a gente procura fazer o que está na nossa mão, o possível, para atender o cliente. Aqui tem N histórias, Bruno, mas essa aqui eu acho que mostra talvez o comprometimento em resolver um problema dentro de um espaço de tempo que é o que ela tinha. Sim. Você, no seu dia a dia, você tem esses hábitos aí luxuosos? Você, sua família? Como é que você... Eu me considero mais uma pessoa espartana do que uma pessoa luxuosa, né? Não estou dizendo com isso que eu não gosto de viver com qualidade, que eu não gosto de ter conforto, mas a gente procura fazer isso sem extravagância. E se a gente pensar em grandes empreendedores? Você pode falar estrangeiro, mas seria legal você falar de empreendedores brasileiros. Quem são, assim, referências suas que você... escuta, se o cara estiver aqui no show business, vai parar tudo e você vai assistir a entrevista dele. É legal você estar falando isso porque eu, desde muito jovem, li muito livro de CEOs, então me lembro de ler livro de Iacocca, Akio Morita. Então eu consumo muito esse material, do que são essas entrevistas que líderes dão. Então eu não tenho um de destaque, são várias pessoas que eu... Então você sempre foi se atualizando com esses conteúdos de... Eu me lembro com 11, 12 anos, passando férias na casa do meu avô,
E tinha um livro na estante lá que era do Lee Iacocca, que foi o CEO da Chrysler, que fez um grande turnaround da Chrysler. E comecei a ler o livro, meu avô falou, mas por que você se interessou por esse livro? Eu falei, não sei, vô, é uma história interessante, né? E aí, dias depois, ele trouxe um livro do Akio Morita, que é o fundador da Sony, também para ler. Então, já desde muito pequeno, eu me interessei por essa pauta de gestão de empresas e acho que ao longo da minha carreira fui construindo um caminho, acompanhado de estudo, é claro, de leitura, para tentar aumentar a chance de dar certo. Bom, vamos falar de futuro aí, porque, como eu falei, a JHSF, uma empresa listada na Bolsa Brasileira, tem aí cerca de 100 mil investidores, a gente pra caramba que investe ali, vira sócio da empresa. Vocês costumam ter com frequência grandes novidades, assim, em maio agora vocês anunciaram, por exemplo, um hotel Fasano em Londres, já tinham anunciado o de Miami, o que vai vir pela frente? Eu acho que tem, nessa parte da hotelaria, é uma área que a gente tem como plano de empresa seguir uma expansão internacional. Aqui no Brasil, a gente tem 2 shopping centers novos para construir e começar a operar. Um aqui em São Paulo, na Faria Lima, o outro dentro do Complexo Boa Vista, ele está integrado ao projeto do Boa Vista Village. Então, eu acho que a gente tem aí uma pauta que vai ser bem recheada nos próximos anos de projetos que a gente vai Mas de todos esses negócios aí, vocês ganham mais dinheiro com o quê? Hoje, se a gente olhar, o negócio que deixa mais resultado para a empresa é a área de incorporação. Tá. E agora, sobre esse seu público aí, o que mais irrita essa turma toda? Eu acho que é a falta de atenção, a baixa qualidade, e é por isso... Falta de atenção? Acho que quando a gente fala... Porque é um público carente? Não é atenção nesse sentido, mas é a falta do capricho. Tá. Então, quando a gente coloca que a nossa motivação é qualidade e excelência, é porque a gente sabe que esse é um elemento importante na construção e no fortalecimento do relacionamento com o cliente. Então, é atenção... o tempo inteiro com relação ao cliente. Thiago, a gente já está indo para o final da entrevista. Minha última pergunta é se você está otimista a curto, médio e longo prazo com o Brasil. Eu sou uma pessoa mais de ponderado para otimista em quase tudo. Eu procuro ver... Otimista na vida. Na vida. Eu acho que eu nunca vi um pessimista dar certo. Então, acho que a gente tem que ter sempre cautela na condução dos negócios, mas a gente tem que olhar pela perspectiva do crescimento, pela perspectiva do que vai dar certo. Mas você está otimista com o Brasil, então? Eu tô otimista com o Brasil, sem estar extremamente otimista, mas esse é meu comportamento. Obrigado, Thiago. E a gente volta daqui a pouco com mais um convidado no Show Business. E voltamos com o Show Business e agora vai uma pergunta. Quem é o brasileiro empresário que se tornou um dos grandes produtores de vinho de Portugal? É meio inusitado isso, né? Mas é o meu convidado de agora. Ele é sócio e presidente do Conselho de Administração de 2 grupos totalmente distintos. Um é o Metalfrio de refrigeradores, o outro é o Grupo Veste, como foi rebatizado no fim de 2022 a Restock, dono de marcas como John John, Lelis, Dudalina e Bobô. Eu recebo agora Marcelo Faria de Lima. Marcelo, obrigado pela presença aqui no Show Business. Marcelo, essa diversidade de negócios, a gente está falando do setor de moda, do setor de refrigeradores, agora do setor de vinhos. Sempre foi uma característica sua como empresário? Bruno, tudo bem?
A minha história sempre foi ligada a empreendedorismo. Eu trabalhei primeiro em banco comercial. Mesmo no banco comercial eu comecei como gestor de renda fixa, rapidamente passei para ser economista do banco. De economista, um ano depois eu já era na área comercial e fui para os Estados Unidos e recebi um convite para vir trabalhar no Banco Garantia no Brasil, assessorando grandes empresas na área de fusões e aquisições. Em fusões e aquisições, por definição, você trabalha com muitos setores, você vê muita história, você aprende a dinâmica de diversos segmentos da indústria, do comércio e do varejo. Em algum momento eu pensei, poxa, em vez de ficar só dando conselho para esses empresários, seria bom também empreender. Exatamente, correr risco e etc. E aí, no final da década de 90, eu tomei a decisão de sair do mercado financeiro e começar meu próprio negócio. Comprei 50% de uma agência de publicidade especializada no mercado imobiliário. Ela tinha como os grandes clientes do segmento. Junto com isso, a gente lançou uma empresa, um portal de internet, que na época estava no auge da movimentação, do bubble das internets. A gente lançou um portal, vendeu esse portal para um grupo americano, que a gente tinha se baseado nesse grupo americano para lançar aqui no Brasil. E a partir daí, eu comecei a fazer investimentos bem diversificados. Na verdade, meu primeiro investimento fora da agência de publicidade, que depois eu vendi para o grupo ABC, foi também na área de telecomunicações. A gente investiu numa empresa que fazia Wi-Fi na época, na década de 90 já, e vendemos para o Intel Capital. Depois disso, então, surgiu a oportunidade de investir na Metal Frio em 2004. Era uma empresa local, pequena, era uma multinacional desinvestindo no Brasil, era o grupo Bosch Siemens, que tinha tomado a decisão de que não queria estar mais nesse segmento. Era uma empresa pequena, produção local, e em 5 anos a gente se transformou provavelmente na segunda maior empresa mundial do segmento. Eu faço essa pergunta porque a gente fala com muitos empresários e empresários que focam num segmento e vai em frente durante décadas. O seu caso é totalmente diferente, né? A gente está lidando com muitos setores ao mesmo tempo. Como é que é administrar tudo isso? Eu entendi o lance das fusões e aquisições que você aconselhava muito. Você, no setor financeiro, tinha contato com todos os diferentes setores, né? Mas na prática ali, como é que é uma hora tá falando sobre refrigerador, sobre freezer, sobre geladeira, de repente você está num grupo de moda, de repente você está falando de vinhos, porque você é produtor ali em Portugal. Como é que é administrar tudo isso? Em primeiro lugar, pessoas, né? Eu não tenho a pretensão de ser o CEO de nenhuma dessas empresas. Eu nunca fui o CEO de nenhuma empresa. Sempre trabalhei como um presidente de conselho muito ativo. Então, eu diria que eu sou um chairman executive, quer dizer, aquela pessoa que, apesar de estar no conselho, está na atuação muito próxima do dia a dia. Eu falo com os meus CEOs 2, 3 vezes por dia. Acompanho todas as grandes movimentações. Manda mensagem toda hora? Não, mensagem mesmo, eu prefiro falar ainda. Liga, você liga. Sou velha guarda ainda, mas mando mensagem, a gente troca bastante mensagem. Mas é muito através de selecionar as pessoas corretas, Bruno. Se você não tiver uma boa equipe, não funciona essa diversificação. E mesmo isso, eu já diminuí, né? Eu fui tentando simplificar minha vida nos últimos anos. Eu tinha outros investimentos. Tinha investimento em banco, tinha investimento no setor de química especializada para agricultura e acabei tomando a decisão de focar em menos negócios e dedicar mais tempo em cada um desses negócios. Você falou que você nunca foi CEO de uma empresa. Não. Por quê? Não é o meu perfil. Eu sou um perfil mais de investidor. E qual que é o perfil de um CEO? O CEO é a pessoa que está ali no dia a dia, focado nas tomadas de decisões do dia a dia. Eu imagino que o meu papel é muito mais de
esse Chairman Executive, que é das decisões mais estratégicas, das decisões sobre pessoas, sobre a visão de longo prazo do negócio. Então, da relação, dessa interação com o CEO que está ali no dia a dia, que está tomando as decisões do dia a dia, com a minha atuação mais estratégica, é que esse é o modelo que melhor funciona para a minha personalidade, o meu tipo de atuação. De todos esses setores aí que você atua, e tem mais, né? Porque você já atuou, inclusive, já foi acionista grande, que a gente já vai falar disso, de um banco norte-americano, né? Que você entrou nesse banco norte-americano no meio da crise financeira dos Estados Unidos. A gente já vai falar disso. Desses setores todos, o que mais te dá prazer? O vinho. Eu já imaginava, né? O vinho, sem dúvida. O vinho, claro. O vinho é uma mistura de negócio com prazer. Lazer e prazer. E não é só isso. O vinho, ele tem toda uma mística de relacionamento, de pessoas que se congregam ao redor de uma mesa para ter um bom tempo junto. Você sabe, Marcelo, a gente tem acompanhado, a gente acompanha todos os setores, né? E a gente tem acompanhado o setor de cerveja, que os últimos resultados de empresas grandes como Heineken, Ambev, essas empresas elas foram impactadas no segundo trimestre deste ano por um fenômeno, que as pessoas estão bebendo mais, tem uma crescente de venda de bebidas sem álcool, cerveja sem álcool, com baixo teor alcoólico. E também tem uma ala aí, até mais jovem, que não está bebendo cerveja. Eu estou falando do setor de cerveja. Como é que está o mercado de vinhos? Em que momento ele está? Depende muito de país. Na Europa, onde o consumo já era muito alto, ele é um consumo levemente decrescente, porque é associado exatamente com a geração mais antiga. Em países como Brasil, Estados Unidos, países asiáticos que estão crescendo, que tem muita população jovem, que não tinha essa tradição do vinho, o crescimento é bastante expressivo. Eu discordo com você da cerveja. A cerveja tem um perfil que está caindo em alguns países também, muito parecido, em alguns países onde tinha consumo de cerveja muito tradicional. Em alguns outros países, por exemplo, onde o consumo de vinho era muito alto, a cerveja está crescendo em alguns deles, e não em todos. Associado também por essa questão de geração. Não, eu até falei, porque na verdade isso é baseado, eu estava falando desse mercado brasileiro, e é muito baseado nesses dois resultados dessas empresas que eu citei, né, da Heineken e da Ambev. Há um crescimento, sim, de cervejas premium, ou seja, aquelas cervejas mais populares está tendo um decréscimo, mas eu fico curioso aí para saber principalmente você que atua no mercado europeu em Portugal, você está na Europa, como é que é o mercado de vinhos lá, em que as pessoas têm tradição de beber vinho, com o mercado brasileiro? Tem duas dinâmicas bem diferentes. Em Portugal, o consumo está crescendo muito rápido e o consumo de vinhos mais premiums também. Por quê? Portugal não era um país conhecido por produzir vinhos de alta qualidade. Tinha o famoso Mateus e tinha outros vinhos que não eram necessariamente associados com vinho de excelência. Isso mudou muito nos últimos 10, 15 anos. Assim, foi muitos investidores, muita gente focado em qualidade, melhorar a imagem do vinho português. Isso mudou muito. Isso foi um lado. Então, hoje, os vinhos portugueses já são reconhecidos como vinhos mundialmente, como de boa qualidade, não mais um best value, de como era antigamente. Eu dizia, o vinho português é ótimo, etc. Mas é baratinho. Agora não, tem bons vinhos. E tem muito mais... Antigamente sempre teve algum ou outro grande produtor português que tinha os grandes vinhos, mas eram poucos. Agora tem muita gente boa produzindo vinho em Portugal. E outra dinâmica em Portugal é que o turismo explodiu, né? Hoje Portugal é o país de destino de todo mundo, né? Eu acho que se você não só brasileiro. Não, se você for aos Estados Unidos, não tem ninguém que não conheça alguém que ou já foi ou está planejando ir para os Estados Unidos. Tem um motivo central?
Eu acho que Portugal, da Europa, ainda preservou aquele charme da Europa antiga, que já não é aquela Europa totalmente comercializada e modernizada, do turismo totalmente de massa que ficou em alguns outros lugares, né? Então ainda tem esse charme de um país que ainda está um pouquinho menos conhecido, tem uma culinária ainda muito tradicional, tem o fato de muitos jovens viajando para Portugal. Eu diria que hoje Lisboa é a nova Barcelona do século XXI. Agora, a vinícola que você administra, né, como acionista, que é a Quinta da Covela, produz 180 mil garrafas por ano. 80% ali é em Portugal, porque tem um número de vocês de 80%, né, de produção ali, né? A gente tem a empresa é a Lima Smith, tá, né, e a gente tem 3 rótulos, né, tá, que é a Quinta Covela, Quinta de Covela, que produz basicamente vinhos brancos e rosé, e tem uma história por trás disso. Era uma quinta tradicional. Eu comprei em 2011 e eu trouxe o enólogo que tinha saído e voltei e falei: Rui, o que você precisa para produzir os melhores vinhos de Portugal? Ele me deu uma lista lá de meia página, né? Eu falei: você tem certeza? Porque daqui a 3 anos você não vai poder usar desculpa que você não tinha tudo que precisava. Ele aumentou a lista para 2 páginas, né, claro. E aí a gente começou a avaliar os vinhos produzidos. E lá tinha vinho tinto. E a gente tomou a decisão de que lá era uma quinta para produzir vinhos brancos e rosés, e muito especializado também em uvas locais, portuguesas, que principalmente uma uva chamada Avesso, que é uma uva local realmente. A gente lançou esse conceito da uva Avesso em Portugal. Hoje, vários outros grandes produtores, renomados enólogos, estão usando essa uva, reconhecendo que ela é de uma excelente qualidade. E a gente investiu numa quinta no Douro para produzir vinho tinto. E a gente lançou essa marca, que era a Quinta da Boa Vista, que no primeiro ano que nós lançamos já teve 95 no Parker, foi eleito o melhor vinho do ano em Portugal, e a gente trouxe o Jean-Claude Berrouet, que era o enólogo durante 44 anos do Petrus, da França, para ser o nosso enólogo. Então, aí, logo em Portugal, o vinho ganhou uma repercussão imensa, um reconhecimento imenso. Então, a demanda em Portugal basicamente absorvia 100% da produção. A gente tomou a decisão que queria exportar um pouco, para não ficar só em Portugal. Então, exporta um pouquinho para o Brasil, um pouco para a Suíça, um pouco para a Alemanha. Entendi. E vai expandindo. Vamos falar do setor de moda. O setor de moda no Brasil, ele foi duramente atingido aí pelos sites asiáticos. Quando eu falo site asiático, é praticamente a Shein ou a Shein. Tem gente que fala de todas as formas. Aqui no Brasil, você vê marcas como a Gaúcha Renner, você tem a Amaro, que foram realmente impactadas pelo crescimento desses sites asiáticos. Você é presidente do Conselho de Administração de um dos maiores grupos de moda no país. Você foi atingido? Não, a gente não sente nesse impacto, porque o nosso segmento, que é o segmento de moda premium, ele é um segmento que não foi afetado, porque a concorrência é por qualidade, é pelo desejo, muito menos pelo preço. Então, a gente não sentiu esse impacto. A gente tem tido 9 trimestres seguidos de crescimento no Same Store Sales. Você falou uma palavra-chave, você que trabalha aí com varejo, né, com consumo, que é desejo. Desejo. Qual que é o desejo do brasileiro na hora de se vestir? Para cada marca tem uma diferença de posicionamento e é focada num cliente diferente. Então, na Bobô, a gente está trabalhando com um cliente que é jovem, que é muito associado à noite, ao momento de lazer. Na Dudalina, é um cliente focado num momento mais sério, é um trabalho, é um casamento, é uma festa social, formal.
A Bobô é uma mulher extremamente exigente em termos de moda, que está olhando no que está na frente, o que virá para ser a moda geral dentro de 6 meses, 1 ano. E na Lelis a gente está atendendo uma cliente que é extremamente exigente em termos de qualidade e diversidade de um produto, e que é uma mulher prática que vai naquela loja e encontra todas as opções na mesma loja do momento que ela precisar usar aquela roupa. Agora, o perfil das pessoas, eu imagino que vai mudando muito, né? Como é que assim, se você comparar há 10 anos atrás o que as pessoas desejavam, eu entendo que cada um tem o seu perfil, cada marca tem o seu perfil, mas o perfil das pessoas, vai mudando com o tempo, né? Esse é o segredo da longevidade. Se você atende só uma moda de um determinado momento, você desaparece com o tempo. Se você acompanha os seus clientes, é isso que a gente trabalha, nosso conceito, e a gente fala que a gente é menos uma empresa de moda e mais uma empresa de varejo. A gente foca muito mais nas nossas clientes, os nossos clientes ao longo da vida e como é que eles vão mudando os seus desejos, a sua visão de mundo. Você tem uma vida muito diferente de quem está focado naquele momento, numa moda única daquele momento. Bom, eu vou falar de outro setor, mais um setor que o Marcelo atuou, que é o setor financeiro, porque logo depois da crise financeira nos Estados Unidos, em 2008, você foi lá e adquiriu um banco norte-americano que é o C1. C1 Bank. Por que você apostou num banco no momento de maior crise financeira nos Estados Unidos? Bruno, eu costumo dizer que se tem uma coisa que eu sabia fazer na vida, era banco. Eu tinha trabalhado em banco comercial, tinha trabalhado em todas as áreas de banco comercial, tinha trabalhado em banco de investimento, então banco era alguma coisa que eu me sentia muito familiarizado, muito confortável em avaliar e investir. Quando veio a crise de 2008 e que surgiram todas aquelas oportunidades de investimento nos Estados Unidos, eu junto com um sócio, que era o Trevor Birds, que era o antigo head global do Morgan Stanley na área de IPOs. Ele até ligou para mim, que ele tinha trabalhado comigo em 2 IPOs de 2 empresas que a gente fez juntos. E ele ligou e falou que queria trabalhar conosco, na verdade, aqui no Brasil. E eu falei, claro, né? E aí ele veio e a gente começou a olhar algumas oportunidades e pensamos em banco nos Estados Unidos. A gente olhou mais de 40 bancos, a gente focou no estado da Flórida. Primeiro a gente pensou, avaliou vários outros lugares e a gente comprou um pequeno banco, muito pequeno, na costa oeste da Flórida, numa cidade chamada Bradenton, perto de Tampa, e investimos e a gente gostou. Falou, poxa, isso aqui é um negócio bacana, a gente conseguiu rapidamente resolver os problemas que o banco tinha antes da nossa aquisição. Compramos um segundo banco, logo em seguida um terceiro banco, depois um quarto banco, expandimos para Miami. E aí, em 2014, a gente fez o IPO do banco na Bolsa de Nova York. Mas a história do banco foi um sucesso extraordinário, porque a gente, nesse mesmo momento, a gente patrocinava o Miami Heat, do time de basquete de Miami, que foi bicampeão na época. A gente patrocinou o Tampa Bay Buccaneers, que era o time de futebol americano, né, em Tampa. Patrocinávamos o time de hóquei de Tampa, que foi, por acaso, campeão também de hóquei naquele ano. Então, a gente focou muito o nosso marketing na área de esportes e teve um crescimento muito grande. Entre 2009 e 2016, a gente foi o 6º banco que mais cresceu nos Estados Unidos. Caramba! No mercado, a gente está falando do mercado gigante, em termos percentuais, né? A gente está falando, não em números absolutos, claro. Exatamente. Mas a gente teve um crescimento muito consistente nesse período. Ô Marcelo, você crê que está mais fácil fazer negócios, falando agora do Brasil, fazer negócios no Brasil hoje ou quando você começou a sua carreira de empreendedor mesmo? Eu acho que o Brasil vive de ciclos, né? Eu acho que teve momentos espetaculares no Brasil no passado, depois tiveram momentos difíceis,
Depois tiveram outros momentos bons. Eu acho que voltamos a ter um momento muito bom de fazer negócios do Brasil. Eu estou bastante confiante, olhando para frente, que agora é um bom momento de fazer negócio no Brasil. Quais as características? Você vem de família rica, você vem de família classe média, você vem de família classe média baixa? Como é que é a sua história? Vamos começar. Meus avós eram bastante pobres. Eram 15, de um lado eram 15 irmãos, o mais velho foi ser padre, para a única forma de estudar, e foi ajudando todos os outros irmãos a estudarem. Meu pai começou como vendedor de uma farmácia, foi crescendo até poder comprar essa farmácia. Mas na minha infância, eu tinha uma vida de classe média, assim, meu pai me deu todo o apoio, frequentei uma escola do interior, mas eu nasci numa cidade muito pequena, sem infraestrutura, Minas Gerais, no Triângulo. Essa cidade de Campina Verde, quando eu nasci, não tinha energia elétrica, não tinha... A cidade mais perto ficava a 5 horas de estrada de terra. Então, quando eu completei 14 anos, eu fui estudar em Belo Horizonte, fazer o 2º grau. Já fui morar sozinho, já me virei desde os 14 anos, fiz o 2º grau em Belo Horizonte. Fui visitar o Rio de Janeiro com 16 anos de idade. Nunca tinha conhecido o Rio, fiquei maravilhado, liguei para o meu pai, falei, pai, estou pensando em fazer faculdade no Rio. E ele falou, poxa, mas você acha que isso é bom para você? Eu olhei ali para o mar, falei, oh, vai ser ótimo. Sem dúvida. E aí fui para o Rio, fiz faculdade no Rio, fiz economia na PUC, tive a sorte de estar num momento especial de uma equipe de professores excelentes e sair. Então, assim, eu sempre fui muito independente, na verdade, em termos... Minha família era classe média, mas com uma história de muito trabalho, muita dedicação, muito foco em trabalho. Meu pai nunca ficou uma noite na vida dele sem levantar para atender os clientes da farmácia. Agora, numa trajetória bem-sucedida, qual é a característica mais determinante para você ascender? Eu não acho que não tem uma característica, depende muito da pessoa, do negócio. A característica de ser bem-sucedido como entrevistador é muito diferente da característica de alguém que vai ser o empresário. Mas a sua trajetória, como eu falei logo algumas vezes nesse bloco, você atua em muitas áreas, né? Você é um empresário bem-sucedido porque você está jogando em vários lados. Eu gosto de pensar que eu tenho uma capacidade analítica razoavelmente desenvolvida e tenho a capacidade de me aproximar das pessoas certas e corretas que me permitiram investir nos negócios e crescer com aquelas pessoas. Eu acho que foi essa combinação que me permitiu ter sucesso em diversos negócios diferentes, digamos assim. Você tem uma referência como empreendedor, como empresário? Aí você faz uma pergunta, né? Como diziam lá no Garantia, se é para sonhar, vão sonhar grande. Eu tenho Warren Buffett. Warren Buffett? Não preciso nem perguntar por quê, né? Não, isso é uma brincadeira minha, mas assim... Não, na verdade, a minha referência são empresas de investimento, né? Então você tem algumas empresas na Europa, principalmente, que tem um capitalismo diferente do americano e do inglês, onde se tem uma visão de longuíssimo prazo das empresas familiares, de diversificação, de não concentrar risco, porque o capitalismo anglo-americano é muito focado, né, na especialização, e os investidores decidem o risco, aonde eles vão alocar o capital. Na Europa você tem muito mais esse conceito de família, de diversidade, diversificação de risco. Você morou nos Estados Unidos, fez negócio, já teve um banco nos Estados Unidos e sabe a diferença de empreender nos Estados Unidos e empreender no Brasil. Por que é difícil empreender no Brasil? Eu diria que a maior dificuldade do Brasil, a primeira é volatilidade. O segundo é a percepção de que o empreendedorismo, o empresário no Brasil, ele tem uma dificuldade de imagem nos Estados Unidos. Empreender, ser bem-sucedido de alguma forma é mais bem reconhecido pela sociedade. E
e tem uma estabilidade macroeconômica muito maior. Então, aqui no Brasil, você tem períodos muito bons de investimentos, etc. E tem um fator que faz muita diferença, que é acesso a capital, né? A gente está pagando juros no Brasil hoje, depois que os juros caíram, de 13,25 na taxa básica. Nos Estados Unidos está todo mundo chorando, reclamando, porque os juros estão na faixa de 5% e eram 0%, 2% durante décadas. Uma coisa é empreender com capital a 2%, 3%, 4%, outra coisa é empreender com capital de 15%, 20%. Isso faz muita diferença. Deixa eu só pegar um gancho de um trecho agora da sua resposta. No Brasil, pega mal ser bem-sucedido? Eu não diria que pega mal, mas tem uma visão mais crítica em relação ao papel do empresário, do empreendedorismo na sociedade. Acho que tem uma expectativa maior com relação ao Estado, ao papel, né, digamos assim, do Estado como o responsável pelo crescimento do país, e se reconhece menos de que o setor privado, na verdade, gera 80% da riqueza do país. Marcelo, quais são os seus próximos negócios? Já que você está em tantos negócios, tantos setores, quais são os próximos? Não, meus próximos negócios é focar na Metal Fria e na Veste e fazê-las ainda mais bem. Você pensa em aposentadoria? Ainda não está no meu plano. Não está, né? Ainda não. Então, com 61 anos, tem muita coisa pela frente. Ainda tem bastante espaço. Vai morar em Portugal? Porque você mora no Brasil, né? Não tenho nenhuma intenção de morar em Portugal. Eu vou bastante a Portugal. Sei. Eu vou em Portugal 6 vezes por ano. Eu não sei, eu sou do conselho de um dos maiores grupos portugueses, que é o Grupo Sonai. Então, sou bastante ativo no conselho. É um grupo também muito diversificado. Investe em moda, investe em hipermercados, varejo alimentar, investe em serviços financeiros, investe em pet, investe em Marcelo varejo... sempre vai surpreendendo, é uma coisa impressionante, né? Marcelo, quero agradecer a sua presença aqui no Show Business, parabéns pela sua trajetória e obrigado, volte sempre, viu? Ok, muito obrigado a você, Bruno. E muito obrigado pela sua audiência, o Show Business vai ficando por aqui, até a semana que vem. Realização Jovem Pan News.